Então esse é o tema da nossa aula de hoje, onde a gente vai estar falando sobre como você vender mentorias de R$3.000 acima, mesmo começando do zero, mesmo tendo poucos seguidores, mesmo não sendo o maior famoso da internet. Tudo isso é possível e é isso que a gente vai estar vendo aqui a partir de agora. Ok. Quem quiser então baixar essa aula no final, é só clicar aqui no link da descrição, certo? Gente, o primeiro ponto que a gente precisa de estar vendo aqui, primeiro se vocês quiserem me contar de onde vocês são, se já trabalham com mentoria ou não, depois se quiserem fazer alguma pergunta, vai ser um prazer receber vocês aqui. Boa noite, Edi, um prazer te receber, Thelma, sejam todos bem-vindos, a gente está aqui no YouTube começando essa aula agora, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, para acessar o conteúdo da aula, tem a descrição do link aí no WhatsApp. E a primeira coisa que eu quero colocar para vocês, dentro desse contexto, né, desses caminhos que a gente vai construir, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, para vender mentorias de R$3.000, mesmo sem ser o famoso da internet, mesmo sem ter muitos seguidores, mesmo sendo leigo digital, como que você pode chegar nesse resultado dentro desse contexto, né? A questão é que o seu conhecimento tem valor. O seu conhecimento, ele tem valor e muitas vezes você não dá valor para esse conhecimento que você tem, para essa jornada que você tem, essa experiência que você tem de vida, que você já percorreu durante anos. Então, se você parar para analisar, quantas pessoas que tem hoje no mundo digital que sabem muito menos do que você e estão tendo muito mais resultado do que você? Você já deve ter se feito essa pergunta. Quantas pessoas que não têm a metade da sua expertise, da sua experiência, que já não passaram a metade das coisas que você passou e hoje estão compartilhando conhecimento na internet e ganhando muito dinheiro com isso? E até o momento você ainda é o invisível digital. Até o momento você não consegue monetizar o seu conhecimento. E quando eu falo invisível digital, não é questão de você ser famoso ou ser famosa ou de não ter muitos seguidores. Talvez você não tenha nenhum posicionamento. Muitos profissionais de excelência que eu conheço, o posicionamento deles, ele se inicia, ele se faz simplesmente divulgando aquilo que ele vivencia no dia a dia. Como, por exemplo, as pessoas postam as viagens que faz, postam o treinamento que participa, o evento que participa para se desenvolver. Ou seja, fica muito naquela coisa de marketing pessoal e muitas vezes a pessoa ela não investe em fazer alguma oferta, em oferecer algum produto ou serviço, né? Até essa semana saiu uma entrevista, uma reportagem na Exame, falando do futuro dos profissionais, dos executivos nas empresas. Falando dessa questão do posicionamento que eles estão adotando agora nas redes sociais e que estão realmente começando a monetizar esse posicionamento, se posicionar de uma forma onde colocam suas opiniões, colocam o seu posicionamento, a sua expertise à disposição de outras pessoas, colocando que muitas vezes a sua experiência profissional, naquela empresa, muitas vezes ela é momentânea, ela não vai ser uma experiência que você vai ficar ali naquela empresa a vida toda. Então aquilo ali muitas vezes vai ser passageiro. E aí quando acabar aquele ciclo, qual que vai ser o próximo passo? Como que você hoje trabalha em qualquer lugar? Todas as pessoas hoje, tudo que a gente vai fazer hoje, praticamente, a gente vai fazer uma compra, quer fazer, sei lá, uma sobrancelha, o que você pede para a pessoa? O Instagram, porque você quer ver o portfólio da pessoa que tem lá a sobrancelha. Você vai no cabeleireiro, você quer ver o quê? O Instagram. Você vai tirar uma foto, você quer ver o Instagram do fotógrafo. Você vai comprar qualquer produto, serviço, né? Você vai contratar um treinador, você vai contratar um expert, o que você quer saber? Você quer ver o Instagram. Então, como que você vai ser um invisível digital, não vai ter um posicionamento e não vai aproveitar desse seu conhecimento para monetizar esse conhecimento? Então, a minha missão é ajudar profissionais como você, que são experts, que têm uma grande jornada, que eu já tenho uma média de mais de 10 anos no mundo na área do seu conhecimento, de experiência, mas que muitas vezes não estão ainda usufruindo dessa grande oportunidade que é vender esse conhecimento no mundo online, né? Eu já faço isso desde 2018, eu trabalho com mentorias desde 2021 e com consultorias já trabalho há 16 anos, sendo credenciada pelo Sebrae durante 10 anos dentro dessa jornada. Então, o meu processo, a minha jornada com monetização do conhecimento, ela já vem de longa data, desde 2006.
E na internet, especificamente, que eu resolvi me dedicar efetivamente a esse processo de monetização, iniciei em 2016, fazendo outros trabalhos, como consultoria de imagem online. Foi assim que eu comecei no digital. E a partir daí já venho desenvolvendo profissionais, experts, desde 2021, ajudando a estruturar mentorias, a estruturar o negócio digital e a vender mentorias. E tudo isso vai independer, então, se você já tem um Instagram hoje, ou se você realmente está começando do zero, ou se você só tem um posicionamento no LinkedIn, ou se você já tem até mesmo um canal no YouTube. Então eu vejo assim que várias pessoas que chegam aqui, elas têm um posicionamento naquele local que hoje ela acha que é mais interessante para ela, tá? E tem aqueles canais que geram mais, só que tem aqueles canais que geram mais conversão, que vão gerar mais resultado para você. E é isso que eu quero te mostrar aqui, né? Esse caminho, essa jornada. Então, o primeiro ponto dessa jornada para você se posicionar e vender mentorias a partir de R$3.000 é você começar a reconhecer que o seu conhecimento tem valor. É reconhecer a sua jornada, é reconhecer a sua história, é valorizar a sua história. A partir do momento que você começa a valorizar a sua história e começa a se comparar menos com outras pessoas, você vai começar a entender que vale a pena compartilhar o seu conhecimento. E muitas vezes as pessoas não compartilham esse conhecimento porque se sentem perdidas, né? Não conseguem entender o que pode compartilhar. Por quê? Porque sabem demais, sabem atuar em várias áreas, gostam de fazer várias coisas e às vezes se sentem perdidas no meio do caminho. E aí quando você se sente perdido, você não tem clareza para onde ir, o que fazer e para quem fazer, acaba que você se paralisa e acaba que você não consegue ter resultado, não consegue ir adiante. Então, uma das coisas que é importante trabalhar nesse processo, nessa jornada, é ter a clareza do que você oferece, mas em primeiro lugar é reconhecer o valor dessa jornada, é reconhecer o valor da sua experiência, é reconhecer que sim, você pode compartilhar, e esse compartilhamento pode ser a nível nacional, pode ser a nível local, tá? Então, às vezes você pode, por exemplo, eu quero vender para o Brasil inteiro, ok. Você pode fazer esse posicionamento e está disponível para vender em qualquer parte do Brasil e do mundo, né? Hoje eu tenho mentorados em mais de 10 países que chegam, são brasileiros que moram em outros países, que chegam aqui me descobrem na internet e vêm para fazer a mentoria comigo. Então isso também vai acontecer com você, provavelmente, ok? E aí dentro desse processo você pode também fazer uma atuação local, você pode fazer uma atuação regional. Eu vejo muitas pessoas atuando com mentorias regionais, atuando com mentorias presenciais, atuando com mentorias corporativas. Então as oportunidades são várias e logicamente você não precisa trabalhar simplesmente com mentorias. Na semana passada, ou retrasada, eu fiz uma aula falando exatamente das múltiplas possibilidades que você tem de monetizar o seu conhecimento a partir do momento que você cria a sua mentoria. Então, esse é um ponto, tá? O primeiro ponto para conseguir vender essas mentorias é reconhecer o seu valor. Se você não consegue reconhecer o seu valor, como que as pessoas vão reconhecer o seu valor? Como que as pessoas vão querer pagar por esse conhecimento? Então, é uma questão de apropriação da sua expertise, da sua história. Por isso que uma das coisas que eu trabalho dentro do meu processo de mentoria é essa questão do empoderamento pessoal através da jornada do herói de cada pessoa. Porque a partir do momento que você começa a tomar posse de quem você é, começa a se empoderar como profissional, começa a entender quanto que você já produziu, quanto que você já fez, o quanto que você já superou, você vai fazer esse autoempoderamento e à medida que você fizer esse autoempoderamento, você automaticamente vai conseguir se valorizar e precificar, dando o valor que você merece no seu processo. Porque muitas pessoas também desistem na jornada do mundo digital porque tem medo de colocar o valor e não vender, se sentem ou ficam comparando com outros players que já tem muito tempo, que já tem mais visibilidade no digital e acabam que muitas vezes não conseguem cobrar o valor justo. Isso gera um desequilíbrio de trocas e esse desequilíbrio de trocas vai gerar uma frustração que vai levar você a desistir do negócio. Ou seja, quando eu dou demais e cobro de menos, isso vai me gerar uma frustração, vai gerar um desequilíbrio sistêmico. E quando eu dou de menos e cobro demais, vai gerar uma frustração no meu cliente, que vai gerar também esse desequilíbrio da mesma forma. Então, para a gente ter esse equilíbrio, eu preciso de reconhecer o meu valor
entregar o meu melhor e fazer a cobrança da forma certa para eu conseguir obter esse resultado, ok? Pessoal do Instagram, boa noite. Anabela, professora Fátima, passou mais uma aqui. Carla, boa noite, sejam bem-vindas. Se quiserem vir para o YouTube, eu estou aqui com uma apresentação de slide e ao final da aula eu vou disponibilizar na comunidade Expert 5 estrelas para quem quiser baixar o PDF, ok? YouTube Mentoria da Thay. Ok, gente, quem quiser me falar também se já trabalha com mentoria ou não, como é que está o processo de vocês, vai ser um prazer também poder ouvir, contribuir com esse processo. Ok, então, isso daqui eu já coloquei. Então, o que você ganha, né, ao se posicionar de uma forma estratégica no mundo digital? O que você vai estar ganhando se você der esse passo? Vamos colocar aqui, o que você vai ganhar se você der esse passo de se posicionar aqui no mundo digital? Você vai ganhar mais visibilidade, porque hoje talvez você seja um invisível, né, no mundo digital. Você vai ganhar autoridade e você vai ganhar credibilidade e reputação. Tá, como que eu faço para vender? Eu vou te fazer uma pergunta ao contrário. Como que você pode fazer? Nós vamos construir essa jornada da venda, tá? Mas a pergunta que eu quero fazer para você, o questionamento que eu quero deixar para você, é você pensar como que eu posso ser comprado. Que tal você estar numa vitrine onde as pessoas te veem e é muito mais interessante as pessoas te comprarem do que você fazer força de vendas? Então, parte das estratégias que eu utilizo com meus mentorados, que começaram do zero e que não tem posicionamento digital, que tem poucos seguidores e que não são famosos na internet, é exatamente construir isso daqui, tá? É exatamente construir essa jornada que a gente vai começar a construir aqui agora. Essa jornada de aumento de visibilidade, de autoridade, ou seja, quando você está ali na internet, que você está postando, que você está fazendo o seu trabalho, que é necessário você fazer para ser visto ali no dia a dia, né? Além de você postar as suas viagens, além de você postar aqueles conteúdos que geralmente não agregam valor, mas simplesmente são uma vitrine. Então, a visibilidade vai ser a partir do momento que você agregar valor. Então, você começou a agregar valor, você vai ter um aumento de visibilidade. À medida que você começa a agregar valor, você começa a aumentar a sua autoridade. O que é autoridade? É o reconhecimento que você sabe daquilo que você está falando, que você é expert naquilo que você está falando. Gera uma confiança na pessoa que realmente você sabe daquilo que você fala. Então, você gera credibilidade a partir do momento que você agrega valor. À medida que você agrega valor, você aumenta a sua autoridade. Quando você aumenta a sua autoridade, você aumenta a sua credibilidade. E quando você aumenta a sua credibilidade, você aumenta a sua reputação. Por quê? O que é essa reputação? Essa reputação é aquele reconhecimento, né, que eu falo muito de mentor 5 estrelas, expert 5 estrelas, que é aquela classificação de que você realmente é bom, mas esse bom não é que tem que vir do externo, mas é um reconhecimento factível, tangível, de que seu público reconhece efetivamente que o seu trabalho gera valor, entrega valor e gera transformação. Então, essa reputação, você já tem na sua vida, no seu mundo profissional, mas aí no meio que você vive. Mas essa reputação no digital, ela vai ser construída. E ela vai ser construída principalmente depois que você começar a vender os seus produtos e serviços, que as pessoas começarem a consumir, que esses produtos e serviços começarem efetivamente a transformar as pessoas. Então, essa daqui é uma jornada que a gente constrói, tá? Para que você consiga ser mais comprado do que você fazer força de vendas. Então, qual que é o caminho? A gente já começou a construir esse caminho para você vender mentorias acima de R$3.000. Então, R$3.000 é só uma faixa de valor
Você pode vender mentorias com valores muito mais elevados do que isso. Mas eu sei que tem muito expert que chega aqui para participar da minha mentoria e tem medo de cobrar às vezes R$1.000 a mentoria, tá? Mesmo tendo um super conhecimento, tendo um super network, tendo uma super história, às vezes a pessoa tem medo de colocar R$1.000 e não vender. Então, esse daqui é um caminho que a gente está construindo para que você, mesmo que esteja começando, consiga vender mentorias a partir de R$3.000, tá? Ok. Então, essa jornada vai te ajudar a chegar nesse resultado. Visibilidade, autoridade, credibilidade e reputação, né? E o que te impede de fazer essa jornada hoje? O que te impede de fazer esse movimento, né? Isso daqui eu coloquei no lugar errado, peraí. O que impede você, na verdade, de fazer esse movimento hoje? Muitas vezes é o quê? Vergonha. Podem compartilhar aqui comigo se eu estiver errada, tá? Mas isso daqui eu trago da minha própria experiência, da experiência com os meus mentorados. Vergonha, medo de não ser bom o suficiente, mesmo sendo excelente naquilo que você faz. Medo da rejeição, né? Medo da rejeição, ou seja, eu tô aqui dando uma aula para poucas pessoas, né? Isso daqui são processos que a gente tem que enfrentar. Não significa porque tem poucas pessoas que eu não acredito no meu trabalho, que o meu trabalho não gera resultado, que o meu trabalho não é bom. Só que tem pessoas que não conseguem passar pela caverna oculta. Então, isso daqui são aulas que vão ficar gravadas, que várias pessoas assistem depois. Então, a gente tem que enfrentar o processo. E muitas pessoas não querem enfrentar o processo aqui no digital. Muitas pessoas não têm a coragem de enfrentar o processo, né? Isso muitas vezes também por causa de orgulho, né? E falta de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele gera empoderamento e isso nos ajuda demais a enfrentar os gargalos, os desafios da exposição que o digital pede para que a gente avance com o nosso trabalho. Porque para você se posicionar no digital, querendo ou não, você tem que aparecer, você sendo um expert. A não ser que você queira fazer receita de bolo, aquelas receitas que você fica aparecendo sem aparecer o seu corpo, querendo fazer aqueles vídeos que você vê no YouTube. Tem também essa forma de você monetizar o conhecimento, né? Você dá receita, faz alguma coisa, faz algum vídeo que você não aparece. Agora, se você quer transmitir conhecimento, se você quer fazer mentoria, aqui no nosso caso, isso não combina muito. Então, a gente precisa, assim, de trabalhar essas questões do perfeccionismo, né? Um outro ponto que atrapalha muito também é o perfeccionismo. Ou seja, eu não estou pronta o suficiente, eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho o melhor cenário, eu não tenho o melhor público, eu não tenho quantidade, eu não tenho qualidade. E aí a gente vai protelando até perder essas oportunidades que o mercado nos apresenta. Então, esses são alguns pontos que dificultam de você chegar nesse resultado e de você aparecer e ter visibilidade aí dentro do digital, tá? Faz sentido para você, gente? Boa noite, Isabela. Tudo bem? Bem-vinda, querida. Excelente. Então, o que a gente pode fazer diante desse cenário, né? Esse cenário que não é tão facinho, mas que é totalmente superável quando a gente toma posse do nosso lugar. Quando a gente realmente fala assim, não, eu vou tomar o meu lugar, eu sei que eu sou bom o suficiente, eu quero ter ou uma renda extra, eu quero que isso se torne uma renda principal, eu quero poder ter essa liberdade de poder trabalhar de qualquer lugar que efetivamente é possível, né? Você trabalhar, de escolher a cidade que você vai morar, escolher o horário que você vai trabalhar. Você não vai trabalhar pouco, mas você vai poder fazer a gestão do seu tempo quando você trabalha online, né? Então hoje eu estou aqui dando uma aula 8 horas da noite. Então eu que escolhi estar aqui nesse horário para dar essa aula. Talvez se eu estivesse trabalhando numa empresa 8 horas da noite, que eu já fiz muito isso, talvez eu estaria me sentindo mais inconfortável. Mas quando é pra gente, a gente que faz essa gestão, né?
Ou seja, na hora do almoço eu estava na praia, agora eu estou aqui dando aula à noite. Então a gente vai fazendo essa gestão do nosso tempo, ok? E aí você precisa de tomar posse do seu lugar, entendendo das suas capacidades, entendendo que você tem capacidade de gerar transformação na vida das pessoas e passar pelo processo. Porque o grande desafio é você ter essa disposição de passar pelo processo da construção desse negócio, desse posicionamento, tá? Então, quando você resolver tomar posse e tomar uma decisão, eu vou fazer acontecer, é o que acontece aqui. Aí os resultados aparecem já dentro do programa da mentoria. Então, muitos mentorados meus, eles conseguem ter resultado, que decidem, falam assim, eu vou fazer, eu quero fazer. Uns conseguem fazer um processo robusto em 30 dias e outros conseguem fazer em até 90 dias. Porque tomaram uma decisão e resolveram tomar posse do seu lugar, enfrentar todas essas neuras, todos esses gargalos que são normais de aparecer, tá? Ok, então, a partir daqui a gente já tem a base, já olhamos para algumas questões que a gente vai ganhar se a gente der esse passo, e algumas questões que nós precisamos de trabalhar e desenvolver para conseguir dar sustentabilidade para esse passo. Para esse passo de conseguir se posicionar no digital e vender mentorias a partir de R$3.000. A venda dessas mentorias são vendas através de mentorias em grupo e em mentorias individuais. É possível vender uma mentoria em grupo, ou seja, para cada participante no valor de R$3.000? Sim, é totalmente possível. E para isso tem um processo e tem formatos de entrega que vão te permitir isso também, tá? De forma com que a mentoria vai continuar sendo personalizada, mas com uma entrega em grupo com valor mais elevado. Então, tudo isso é possível, ok? Então, a partir de agora, a gente vai entender quais são efetivamente esses caminhos para que experts como você, que estão começando do zero ou que já estão no digital sem ter muitos seguidores, o que vocês precisam de fazer para efetivamente conseguir ter esse resultado de vender mentorias a partir de R$3.000, ok? Tendo dúvida, gente, estou disponível para responder. Isso aí, Isabela, vai vender as mentorias. Fica aqui comigo até o final que você vai ter vários insights aí, vai conseguir estruturar o seu processo. Vamos juntas. Ok, qual que é o primeiro passo, então, para você conseguir chegar nesse resultado? O primeiro passo é o passo que muitas pessoas negligenciam. Por quê? O que as pessoas procuram hoje? Geralmente, quando as pessoas me procuram, elas querem saber como estruturar uma mentoria. Então, todo mundo que vai, a maioria das pessoas que vai no Instagram, elas querem como estruturar uma mentoria. Então, elas procuram o quê? Saber como é que cria o produto. E depois que ela cria o produto, ela fica com aquele produto meio... E agora? Fica meio perdida no caminho. O que eu faço com isso? Porque esse não é o primeiro passo do processo, tá? O primeiro passo do processo é você pensar no seu posicionamento inteligente. Então, o que é esse posicionamento que é tão negligenciado? É a partir desse posicionamento que você vai conseguir efetivamente entregar os resultados e construir um produto de excelência. Só que as pessoas pulam a etapa, vão direto para o produto e esquece dessa parte aqui, que é a base, que são as raízes dos resultados do seu processo. Então, o primeiro passo é você entender, dentro desse posicionamento e dentro dessa quantidade de coisa que você sabe, que você tem de conhecimento, qual é a sua expertise principal, monetizável. Então, qual é a sua expertise, a sua principal expertise monetizável? O que você pode efetivamente compartilhar? De tudo aquilo que você sabe, o que você pode efetivamente compartilhar com as pessoas que vai gerar resultado para as pessoas e que vai chamar mais atenção, que você mais gosta de falar, sendo que você não vai deixar você não vai deixar nada de lado, porque é o grande medo das pessoas. Nossa, mas eu gosto tanto de falar de autoconhecimento, eu gosto tanto de falar sobre neurociência, eu gosto tanto de falar sobre negócios, ou seja, a pessoa gosta de falar de tudo e acaba que fala de muitas coisas e não tem um posicionamento inteligente e acaba tendo um posicionamento que confunde a sua audiência. Então você pode falar de tudo focado dentro de um centro, tá? Então, definir qual é a sua expertise
monetizável principal é o primeiro passo dessa jornada para a gente construir esse posicionamento que vai levar você a vender mentorias de 3 mil, acima de 3 mil reais, a partir de 3 mil reais, tá? Ok. O segundo ponto, dentro desse posicionamento inteligente, antes da gente construir o produto que é tão focado pelas pessoas, é a gente entender qual que é o processo da criação da sua autoridade, é trazer a sua autoridade. Trazer a sua autoridade para o digital. Ou seja, você já tem autoridade, você já tem expertise. Você já tem autoridade, você já tem expertise, mas você não comunica isso daqui no digital. Você não sabe comunicar muitas vezes ou não comunica. Então, o segundo passo para fazer esse posicionamento inteligente é trazer essa autoridade que você já tem. Através do que a gente traz essa autoridade? Através de tudo que você já vivenciou, das evidências que comprovam aquilo que você já vivenciou, as transformações que você já gerou na sua própria vida, ou as transformações que você já gerou nas empresas pela qual você já trabalhou. Ou seja, são uma série de coisas que você já fez e que você muitas vezes não comunica para o seu público. E aí você, então, parece que você não tem autoridade. Mas o importante é que você traga a autoridade que você já tem e é com essa autoridade que você vai seguir em frente, que você vai adiante, tá? Ok, depois que você trabalhar esse ponto, nós vamos trabalhar a questão das ideias de produtos. Então, antes de criar o produto, a gente vai fazer um brainstorming, a gente vai trabalhar essas ideias, a gente vai começar a validar essas ideias antes de criar o produto, que é o MVP, que é o mínimo produto viável. Você pode até criar aqui também o MVP, tá? Ou seja, muitas pessoas chegam, já criam um produto, desenvolvem página, desenvolvem landing page, etc e tal, tem certeza que aquele produto vai ser interessante, né? Tem aquele livro que chama das startups, esqueci o nome dele aqui agora, mas ele fala exatamente isso, conta a história de um cara que começou a desenvolver um produto que ele achava que era incrível e depois que ele ficou séculos desenvolvendo o produto, colocou o produto no mercado e acabou não vendendo para ninguém, porque o mercado não demandava daquele produto. Então, a partir disso, ele teve um aprendizado, onde ele parou de construir os produtos simplesmente da cabeça dele e começou a fazer mínimos, o MVP, os protótipos, né? Mínimos produtos viáveis. Para quê? Para ver se aquilo dali vingava, se aquilo dali efetivamente gerava resultado, tá? Então, aqui nessa etapa, a gente trabalha ainda, então, as ideias, para ver o que é viável a gente colocar no ar, o que não é. E aí a gente vai fazer, para ter essas ideias, etc e tal, sobre brainstorm, a gente vai fazer um trabalho também de benchmarking. Ou seja, o que a gente vai fazer? Nós vamos pesquisar o mercado. Eu estou com uma ideia e aí eu vou para o mercado pesquisar. Deixa eu ver se faz sentido hoje eu colocar essa ideia no ar. Será que as pessoas têm interesse? Será que isso tem demanda de mercado? Será que isso é uma coisa que só eu sinto que é interessante? Será que alguém pagaria por isso? Quem já está fazendo isso? Como que essa pessoa está fazendo isso? Como que esses players que já estão no mercado estão fazendo? Como que eles estão entregando? Quantos encontros que eles oferecem? Quanto que eles cobram por isso? Então, eu vou começar a analisar o mercado, ver a viabilidade disso e a partir daí eu vou ter ideias, né? Vou ampliar o meu portfólio de ideias e vou ter ferramentas para inovar, porque eu vou ter tantos insights, né? Eu vou ter insights e vou ter muitas ideias para inovar, fazer diferente. Então aqui é o momento que você vai, antes de criar o produto, percebe? Então as pessoas estão pulando essa etapa e a maioria das pessoas que pula essa etapa, tá? Que eu já atendo aqui N pessoas. A maioria das pessoas que pulam essa etapa são as pessoas que não têm resultado no digital. Por quê? Porque elas vão para a etapa da construção do produto. Elas querem pegar o que elas têm na cabeça, fazer do jeito delas e estruturar a ideia delas. Aí quando estrutura a ideia, infelizmente não consegue, às vezes, vender isso depois. Porque não pensa no negócio com uma visão ampla, não pensa no negócio com uma visão macro, sistêmica.
Então, primeiro, antes de fazer a construção do produto, a gente vai pensar nesse posicionamento. Qual que é a minha expertise, qual que é o centro da minha comunicação, o que eu posso trazer de autoridade do meu background, como que eu trago isso, como que eu comunico isso, quais são as ideias de produtos que eu tenho e como que eu vou fazer essa pesquisa para validar essas ideias, como que eu posso fazer essa pesquisa de benchmark para conhecer e aprofundar no mercado, entender o que o mercado está praticando, e a partir disso eu vou ter insights para inovar e quando eu tiver esses insights eu vou também trabalhar no aprofundamento do persona, para entender as reais necessidades desse persona para eu criar esse produto. Né? Eu vou entender as suas dores, vou entender os seus anseios. Então, a partir daí é que eu vou começar a pensar na criação do produto. Gente, quem está no Instagram, estamos aqui no YouTube, Mentoria da Thay, Rafael, Rodrigo, Cleusa, Cris, sejam todos muito bem-vindos. Se quiserem vir para o YouTube, Mentoria da Thay, estou aqui construindo essa aula ao vivo com vocês, ok? Aqui também dá para responder no chat as perguntas e vai ser um prazer receber vocês aqui, tá? Por isso que eu tô olhando para duas câmeras, tá bom? Ok, tá ficando claro, gente, para vocês? Então, antes de eu quero vender, ok, beleza. O que eu vou fazer? Como estruturar uma mentoria? Vou lá, estruturo uma mentoria. Depois disso, fico paralisado, não consigo muitas vezes vender. Então, antes de estruturar a mentoria, eu vou passar por esse primeiro passo, desse posicionamento inteligente. Depois que eu construir esse posicionamento assertivo, que eu tenho base, e tenho raízes, conhecimento mais consolidado do mercado, aí sim agora eu vou pensar no produto que eu vou desenvolver. Então, esse vai ser o segundo passo. Então, se eu for seguir nessa jornada, eu vou ter um processo extremamente congruente e quase impossível de eu não conseguir ter resultados, tá? Seguindo essa jornada que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, o segundo passo, você vai fazer o quê? Você já sabe, já tem uma ideia do produto, porque você já pesquisou o mercado. E agora você vai fazer o quê? Você vai começar a desenvolver esse produto, que é a sua mentoria, a estrutura da mentoria. Desenvolver a estrutura da mentoria, lógico, associada, na verdade, à metodologia de transferência de conhecimento. Ok? Então, aqui é que eu vou começar a trabalhar o meu produto. E aí, depois que eu começar a trabalhar esse produto, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse produto para ser validado no mercado. Então, nesse ponto aqui, eu não vou esperar fazer milhões de coisas para colocar meu produto no ar, para testar esse produto, esse meu MVP, porque esse aqui é o nosso MVP, o nosso mínimo produto viável, ainda que ganhou uma cara, ganhou um nome, ganhou uma vida. Nós vamos estruturar esse produto e na prática a gente vai começar a validar esse produto aqui. Então, aqui é o produto que eu vou estruturar para colocar no mercado a minha metodologia, certo? E a partir do momento que eu começo a desenvolver esse produto, estruturar esse método, eu vou para o próximo passo, que é a validação dessa metodologia. Então, para que eu consiga vender mentorias a partir de R$3.000 e passar confiança nesse meu processo de vendas e passar credibilidade e mostrar que esse produto resolve efetivamente um problema, eu preciso ter essa metodologia validada. Então, nesse momento aqui, eu vou começar a aplicar a minha metodologia. Em pessoas, em grupo ou individualmente. Quando eu comecei o meu processo, eu comecei a aplicar a minha metodologia. A princípio foi com as duas pessoas individuais e depois eu fiz um grupo de mentoria com algumas pessoas. Então eu validei isso dessas duas formas, tá? Em mentorias individuais e mentorias em grupo. Então aqui você vai começar a validar essa metodologia. E para que serve a validação dessa metodologia? Serve exatamente para a gente entender se aquele
passo a passo que a gente criou, se aquela trilha que nós construímos, se aquele método vai levar as pessoas a terem resultados efetivos. Então, eu desenvolvi uma metodologia aonde eu efetivamente sei que se os meus mentorados percorrerem aquela trilha, fizerem todo o passo a passo que eu oriento, eles vão efetivamente chegar no resultado. Por que eu falo isso com tanta convicção? Porque são N pessoas que percorreram passo a passo e que tiveram meu apoio, que chegaram lá no resultado. Ou seja, elas saíram muitas vezes do zero, sem ter nenhum Instagram no digital, sem ter nada no digital, e conseguiram chegar no resultado de vender mentorias de mais de R$5.000, começando do zero. Então, é possível, é. E por que eu tenho então essa convicção? Porque eu validei isso com várias pessoas. E antes de ter esses cases de sucesso, eu validei também no início, fui validando, até gratuitamente no começo eu fazia para fazer esse processo de validação. Então, você vai perguntar, tá, e como que eu começo? Então, são várias formas. Você pode começar também validando até gratuitamente, tá? O que eu digo para você, e que eu falo para meus mentorados, é que no processo gratuito, você vai ter um nível de compromisso muito baixo. Então, fica muitas vezes mais difícil de você conseguir reter as pessoas quando as coisas são grátis, tá? Quando são pagas, as pessoas dão mais valor. Mas é um caminho, ok? Então, aqui é de suma importância que você comece, então, a fazer a validação. E à medida que você vai fazendo a validação desse método, é que esse método vai ganhando credibilidade, é que esse método vai ganhando... Você vai ganhando confiança nesse método. Então, quando você valida esse método, isso vai ser importante para você. Por quê? Porque à medida que você está fazendo essa validação, você tem a segurança de falar assim, não, eu sei que se a pessoa percorrer o caminho que eu criei, ela vai ter resultado. E aí, qual que é o resultado? É o sucesso daquilo que você promete na sua promessa de transformação para o seu mentorado. Então, se você faz uma promessa e essa promessa é cumprida, e esse mentorado tem o resultado da promessa que você fez, você conseguiu, então, ter êxito na sua entrega, ok? Apesar que o resultado também ele é construído em pequenas vitórias durante todo o processo, certo? Então, você vai construir isso, vai validar, e aí, como que o mercado vai saber que isso é bom? Porque uma coisa é você ter resultado e o seu mentorado saber que você teve resultado. A outra coisa é você ter resultado e ter como comprovar que isso efetivamente deu resultado, tá? Aí você vai trabalhar a questão das provas sociais, que a gente vai ver lá um pouquinho mais adiante. Então, aqui você vai trabalhar o processo da validação, ok? Você vai colocar no resultado, no mercado, e vai mensurar através de indicadores, de alguns indicadores que você vai definir como indicadores de sucesso, tá? De acordo com o seu negócio, de acordo com o negócio que você oferece. Ok. Ficando claro, gente, o caminho? Perfeito. E o próximo passo? Hildo, boa noite, seja bem-vindo. Ju, boa noite. Fernanda, Valesca, Elma, sejam todos bem-vindos. Ok, então, o terceiro passo é a validação da sua metodologia. Quem quiser vir para o YouTube, estamos aqui construindo essa aula ao vivo no YouTube Mentoria da Thay. Ou vocês podem ficar aqui no Instagram ouvindo a aula, que vai ser um prazer ter vocês aqui, ok? Maravilha. Depois desse passo, a gente vai então para o quarto passo, que é a estruturação do negócio. Então, eu já validei isso, já vi que funciona, vou colocar no mercado e agora eu vou começar a estruturar esse negócio. Então, eu vou fazer a estruturação do meu negócio de mentoria, que eu vou estruturar. A gente pode fazer aqui no caso um Business Model Canva. Não sei se vocês já ouviram falar, que é aquela estrutura onde a gente consegue fazer um planejamento rápido do nosso negócio e ter um mapa visual daquilo que a gente vai precisar para que esse negócio gire efetivamente. Então, aqui nesse caso, eu vou precisar saber quem que é o meu foco principal, meu público principal, que vocês já sabem, mas aqui eu vou ter, claro, a minha estrutura de custos,
Quem são meus parceiros chaves para esse negócio funcionar? Qual que é o meu portfólio de produtos que eu vou oferecer? Como que eu vou entregar esse produto? Então, tudo isso aqui, né, vai fazer parte. Como que eu vou precificar? Como que vai ser a estrutura do meu negócio, da minha empresa, a contabilidade desse produto? Então, tudo isso vai fazer parte da construção, da estruturação, dessa etapa de estruturação para que esse negócio funcione. Ou seja, para eu conseguir vender, eu preciso de ter essa estrutura, eu preciso de ter estrutura de custos, preciso de saber o que eu vou gastar, o que eu preciso de investir para vender, como que eu vou captar os leads, como que eu vou chegar nesses leads e vou fazer captação de leads, ou seja, os leads têm um custo de captação, logicamente, como que eu vou entregar o meu produto, como que eu vou precificar esse produto. Então, tudo isso e muito mais, né? Como que eu vou fazer um contrato de mentoria, contrato do processo. Então, tudo isso vai contemplar a estrutura do seu negócio. Então, depois que eu percorri esses passos aqui, que eu já validei o produto, agora eu já estou com o meu negócio de uma forma mais consistente. E aí, a partir do momento que eu estou com esse negócio mais consistente, eu já tenho uma estrutura, eu já tenho uma ideia de como que eu vou estruturar melhor esse negócio para esse negócio funcionar, rodar e perpetuar. E para que eu consiga também fazer as vendas recorrentes dessas mentorias de uma forma mais leve, digamos assim. Então, a construção do processo, ela não é tão leve. Mas quando a gente tem um caminho a seguir, a gente sabe o que fazer, porque a maioria das vezes é que a gente fica perdido, não sabe o que fazer, não sabe qual caminho percorrer. E aí, quando você tem esse caminho que você pode percorrer, você tem a clareza do caminho, você vai executando as etapas, o processo vai ficando mais leve, sendo que vai ser trabalhoso. Mais leve é no sentido de eu saber que eu seguir nessa estrada, eu vou chegar naquele destino que eu estou buscando, certo? Isso vai deixar o processo mais leve e vai acelerar os seus resultados, ok? Jussiele, boa noite. Jordana, boa noite. Carlos, boa noite. Fernanda, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos no YouTube Mentoria da Thay. Se quiserem vir aqui assistir a aula ao vivo, vai ser um prazer. Maria, boa noite. Ok. O quinto passo, depois então que você já construiu esse processo, que você já construiu essa estrutura, é você então ter o foco, né? Lembra que eu falei para vocês que vocês precisam de fazer a validação dessa mentoria. A partir dessa validação desse método, você precisa depois você vai estruturar o seu negócio e aí você vai começar a ser um colecionador de cases de sucesso. Ou seja, o que vai sustentar a sua metodologia, o funcionamento real da sua metodologia, é você ter cases de sucesso, ou seja, pessoas que conseguem aplicar aquilo que você ensina e conseguem ter resultado com aquilo que você ensina. Ou seja, a sua mentoria tem que ser uma geradora de resultados. Se você não gera resultado, vai ficar difícil de você conseguir ir adiante. E as pessoas comprarem de você e as pessoas se disponibilizarem a pagar para você. Ok? Então você vai precisar de colecionar cases de sucesso. E como que você vai colecionar isso? Gerando resultados e colhendo provas sociais. Essas provas sociais são os depoimentos dos mentorados, que são em formatos de vídeo, são em formatos de print de WhatsApp, contando para você como é que está o processo, como é que estão os resultados. Então você vai começar a ser um colecionador de cases de sucesso, colhendo provas sociais desses mentorados e fazendo todo o acompanhamento desse processo durante toda a jornada e se colocando o máximo disponível para que esse mentorado consiga efetivamente chegar no resultado que ele precisa. Então aqui é aquele momento que a gente precisa de ter clareza que nós precisamos também saber selecionar as pessoas para fazer o nosso processo. Porque muitas pessoas compram muitas vezes, mas não fazem aquilo que precisa ser feito. Elas desistem no meio do caminho. E aí, se essa pessoa desiste no meio do caminho,
ou se ela não tem o nível de comprometimento necessário para que ela consiga aplicar e passar pelo seu processo, ela não vai chegar até o final, não vai ter resultado. Se não tiver resultado, você também não tem case. Então, você precisa também estar conectado com o público certo, selecionar esse público de uma forma inteligente, para que você consiga efetivamente ter esse casamento onde o mentor entrega o seu melhor e o mentorado faz o melhor dele. Quando há esse casamento, e o resultado é matemático, é certo, tá? Vai dar bom. Então, você precisa de ter esse alinhamento, ok? Cheguei só para dar um oi e dizer que agora minha mentoria está custando... Fernanda, querida, olha que legal. Eu adoro meus mentorados que aparecem aqui de surpresa. Ah, show de bola. Cheguei só para dar um oi e dizer que agora minha mentoria está custando 4.740. Adoro receber essas notícias boas. Muito bom. Semana passada teve o Thiago aqui que contou pra gente que vendeu 100k com a mentoria dele. Teve o Michel também que vendeu 18 mil começando a mentoria dele agora e não queria lançar a mentoria dele agora. Então são cases e mais cases, né? E é totalmente possível, mas é uma construção. A Fernanda foi, acho que, de uma das primeiras turmas, já estou passando para a 11ª turma de mentoria. É uma empreendedora super competente e que agora já está conseguindo cobrar um valor justo pela mentoria dela, que eu acho que vale até mais. Então é isso, esse é o caminho que a gente está percorrendo aqui. É um caminho de uma construção consistente, onde você efetivamente consegue sim cobrar acima de 3 mil reais, como a Fernanda colocou aqui agora, né? Que ela começou também cobrando menos, mas chegou já nesse resultado. Ok, boa noite, Clodoaldo, Haroldo, acho que é Haroldo, Nívia, Maria, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no YouTube Mentoria da Thay, querendo vir aqui participar conosco, vai ser um prazer, tá? Show de bola. Então, gente, quando você faz esse processo de colecionar provas sociais, tá? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você venda de uma forma recorrente, tá? Você vendendo de uma forma recorrente, por quê? Porque seus mentorados vão se tornar seus eternos vendedores. Eles se tornam seus eternos vendedores. Todo dia chega alguém aqui na live para deixar um depoimento bom aqui para mim. Fora a quantidade de playlist que eu tenho aqui de depoimentos. E isso vai acontecer com vocês também quando vocês fizerem o melhor. Então, esse é o caminho para você ser mais comprado do que vender e de você não ter barganha de preço, tá? Então, mentorados se tornam seus eternos vendedores e compradores, tá? Porque eles vão fazer aquelas compras também recorrentes de outros produtos que você lançar. Então, essa daqui é uma construção de um processo consistente. Não é uma coisa que você vai chegar lá, construir seu produto numa tarde, em 7 dias, igual o mercado promete geralmente, e as pessoas depois ficam igual barata tonta sem conseguir ter resultado e acabam desistindo no processo. Aqui, o que eu ofereço é um caminho consistente para você criar raízes e ter solidez em todo o seu processo, em toda a sua entrega, e aí você, depois que você aprende isso daqui, a jornada completa, você não desaprende nunca mais. E é impossível, se você colocar em prática, você não ter resultados, tá? Então, essa que é a jornada que eu estou propondo para vocês aqui. Cadê? Isabela. Tá, é possível com a sua mentoria eu conseguir criar um curso? Sim, dentro da mentoria você pode extrair vários tipos de produtos. A mentoria você pode ser transformada num curso, a mentoria pode ser transformada numa consultoria, a mentoria pode ser transformada, e os temas da mentoria também podem ser transformados em curso, ou seja, é uma série de possibilidades. A sua mentoria pode ser transformada numa palestra, pode ser transformada num evento digital, num evento presencial, tá? Então, são vários produtos que vão sair, que vão ser extraídos desse macroproduto que é a sua mentoria, tá? Então, é muita oportunidade de monetização a partir da estruturação de um negócio robusto, ok? Depois você veja a minha live aqui, as múltiplas possibilidades que eu dei semana passada ou retrasada, as múltiplas possibilidades que você tem de monetizar o seu conhecimento a partir da criação da sua mentoria. Tem uma live que eu estou falando só disso, tá? E aí você vai ver, vai ampliar a sua visão com relação a isso.
Maravilha. Ok, então, à medida que você se torna esse colecionador de cases, isso vai só facilitar a sua vida para que você consiga perpetuar com o seu negócio, ok? Ok, e o sexto passo dentro desse processo, dessa construção para você vender mentorias a partir de R$3.000, é você focar então nessa reputação 5 estrelas. É onde você vai ser mais comprado do que você vai fazer força de vendas. Por quê? Porque as pessoas já reconhecem o seu valor e essa reputação vem de uma entrega que é acima da média, ou seja, você entrega mais daquilo que você promete, é o processo do over delivery, né? Ou seja, a sua reputação vem de um processo over delivery, de uma entrega organizada, estruturada e profissional, entrega profissional, de um apoio genuíno. Ou seja, você está ali à disposição para ajudar, para realmente dar a mão para o seu mentorado. Porque, gente, o que a gente vê no mercado hoje são pessoas cobrando 25 mil, 30 mil reais numa mentoria e muitas vezes eles delegam o acompanhamento do mentorado para a sua equipe. Então a equipe compra uma mentoria de 30 mil, de 25 mil, de 40 mil, de 50 mil e não tem acesso ao mentor, tá? Então, muitas vezes se você vai por esse caminho, você não vai, talvez, conseguir ter essa reputação de uma forma mais rápida. Logicamente que chegar um momento que o seu negócio crescer e que realmente você não tiver essa disponibilidade de estar fazendo o acompanhamento desses mentorados, aí sim vai chegar um momento que você delegue. Mas você está começando e aí você não tem disponibilidade para atender seus mentorados, fica difícil. Então, o apoio genuíno vai fazer toda a diferença nesse processo de você criar essa base sólida com essa alta reputação, onde você vai conseguir ter resultados elevados e rapidamente colocar valores mais altos também na sua mentoria, tá? Ok. Tá aqui no YouTube, Isabela. É só você pesquisar na playlist para mentores ou aulas ao vivo que você vai encontrar, tá? Ok. Depois de a gente percorrer toda essa jornada, o 8º passo é a gente focar no processo de vendas. Então, percebe, gente, que nós temos uma jornada a percorrer e muitas vezes as pessoas estão pulando etapas, por isso que elas não conseguem ter resultado. Então, as pessoas querem começar de como estruturar sua mentoria, em construir um produto e ir para o processo de vendas. E aí elas estão pulando etapas, não sabem efetivamente que precisam de ter outras etapas antes dessas e elas começam do meio para o fim. Elas não conseguem fazer o processo completo. E aí gera-se aquela insegurança, que ela não sabe depois como dar continuidade no processo. E a partir daí ela não consegue ter resultados, seguir em frente e acaba desistindo. Por quê? Porque acha que é difícil, acha que não vai conseguir. Mas é porque não tem um processo inteligente, não tem um processo efetivamente estruturado, tá? Então depois que você percorreu toda essa jornada, é que você vai para o processo de vendas. E essas vendas você vai fazer de uma forma humanizada. Você vai para esse processo de vendas humanizado. Ou seja, tem várias formas da gente vender e tem várias formas de nós sermos comprados. Então aqui a gente faz um alinhamento entre processos de vendas. Boa noite, Josi. Boa noite, Eliane. Sejam bem-vindas. Estamos aqui no YouTube, Mentoria da Thay. Se quiserem vir para cá participar com a gente. Temos slides aqui. Então, você pode fazer um processo de vendas que vai ser uma mescla, tá? Das pessoas, de você ser comprado e fazer a força de vendas, fazer as ações de vendas. E essas vendas humanizadas é onde você também pode estar diretamente fazendo esse processo junto com o seu público. Você pode estar abordando esse público, pode estar conversando diretamente com esse público. Por quê? Qual que é o sonho da maioria das pessoas que vêm para o digital?
O sonho da maioria das pessoas é colocar a venda no automático e essa venda fica caindo na hora que você está dormindo. Ou seja, você vai lá, coloca sua mentoria de 3 mil, de 5, 10, 20 e aí você dorme, as vendas vão cair. Você faz uma landing page maravilhosa, coloca um vídeo, aí a pessoa simpatizou com você, ela vai lá e dá um clique e compra de você e a mágica acontece. Esse é o sonho de todo mundo, eu também gostaria que fosse assim, tá? Só que infelizmente não é. A pessoa, quando ela nos vê no digital, ela nunca teve um relacionamento mais profundo conosco. Ela não conhece muito da nossa jornada. Ela às vezes começou a nos seguir agora, mas ela gostou da gente. Então ela quer começar a acompanhar um conteúdo, ela quer investigar mais quem nós somos, ela quer conhecer um pouquinho mais do nosso background, ela quer saber se nós somos de confiança, ela quer ver se tem case de sucesso. Por mais que eu coloque o máximo de informações ali naquela página de vendas, não vai ser o suficiente, talvez, para ela tomar uma decisão de fazer uma compra com valor mais elevado. Então isso não vai despertar confiança nessa pessoa. E ela precisa, talvez, de ter um relacionamento mais próximo, de fazer um contato. Então muitas vezes ela vê tudo que você oferece e ela vai procurar. Ela vai querer fazer um contato no WhatsApp, ela vai querer falar com a sua equipe ou falar diretamente com você. Ela quer conexão. Então essas pessoas que fazem compras de valores mais elevados são pessoas que estão buscando um nível de conexão maior e querem ter algum nível de segurança para tomar uma decisão de uma forma mais assertiva. E aí, quando nós estamos com todo o nosso processo alinhado, nós conseguimos gerar essa confiança, despertar essa credibilidade, mostrar a nossa reputação e fazer com que essas pessoas tomem coragem para dar esse passo. E ela toma esse passo de uma forma mais segura e pagam mais do que aquilo que você possa imaginar que é possível delas pagarem, tá? Então, é totalmente possível você fazer um processo de vendas com valores maiores, com maior conexão com esses clientes, gerando mais conversão de vendas a partir de toda essa jornada de credibilidade, de reputação, certo? Agora, se você quer vender valores de uma forma recorrente no perpétuo, talvez você possa ter um produto mais barato, como um curso, ou você pode ter um e-book, ou seja, então, são uma série de outros produtos que você pode ter e que você pode disponibilizar de uma forma mais barata, só que tem toda uma força-tarefa para você fazer a mágica acontecer. A mágica não acontece assim da noite para o dia. Você tem também que estruturar páginas de vendas, você tem que fazer todos os processos, para cada produto uma jornada, entende? Para cada produto uma jornada. Só que se você tem produtos com valores mais elevados, você às vezes faz 1, 2, 3, 4 vendas, você já tem aí 30 mil reais no mês, 3 mil reais, você vendeu 10 mentorias, você tem 30 mil reais no mês. Você fechou um grupo de mentoria com 10 pessoas, cada uma 3 mil reais, você já tem um faturamento de 30 mil. Aí você fecha um grupo a cada 60 dias, faz a continha para você ver quanto que vai ser o seu faturamento no ano. Tá, mas será que isso é possível para mim? Será que isso não é uma realidade distante? Eu tenho mentorados que estão fazendo isso e fizeram tudo isso dentro do processo da mentoria, tá? Pessoas, inclusive, que já estavam no digital, que não estavam tendo resultado e à medida que começaram a reestruturar o seu processo, o seu negócio, o seu produto, o seu posicionamento, todas as estratégias que eu coloquei para vocês aqui, conseguiram ter mais confiança para vender, as pessoas conseguiram aumentar a percepção de valor daquele produto e elas conseguiram ter mais resultado e conseguiram chegar nesse resultado que eu estou falando. Ter grupo de mentoria de 10 pessoas com no mínimo 3 mil reais, gerando 30 mil reais nos seus grupos, tá? Isso de forma recorrente. Isso é mais possível ainda quando você tem públicos bem mais específicos, você está trabalhando com um posicionamento assertivo. Por isso que o primeiro ponto que eu coloquei aqui é a questão do posicionamento. Se você fizer um posicionamento inteligente, isso vai ser uma barreira menor para você vender e conseguir ter esses resultados de uma forma expressiva, tá? Então é totalmente possível você fazer isso sim e ter resultados. Boa noite, acolhimento materno, Josi, tudo bem, querida? Bem-vinda, minha mentorada querida. Ok, gente, então esses são os passos que eu trouxe para você hoje, onde você pode estruturar todo esse processo para você conseguir chegar nesse resultado de fazer vendas de mentorias acima de 3 mil reais. Então as pessoas querem saber como que eu vendo. Vender é um processo, não é uma mágica.
A gente precisa de ter uma jornada que a gente constrói para a gente conseguir efetivamente vender e ter os resultados. A partir do momento que eu faço essa jornada, que eu construo essa jornada bem construída e que eu tenho todos esses pilares que eu passei para vocês aqui, a venda se torna inevitável, porque você também vai ser mais comprado do que você vai fazer com a força de vendas. As pessoas vão te procurar, seus mentorados te indicam você, e aí você consegue ter mais segurança para fazer essas vendas e tem mais conversão de vendas, ok? Então é assim que funciona o processo, é uma jornada, mas é uma jornada que é totalmente possível da gente conseguir ter resultado. E aí eu fico aqui à disposição para tirar alguma dúvida caso vocês tenham. E deixo o convite para você que quer receber os slides dessa aula, se você quiser clicar no link aqui embaixo, vou até colocar o link aqui para quem quiser entrar na comunidade dos Experts 5 Estrelas. Lá você recebe o aviso das aulas toda semana, tá? E além disso você também vai ter acesso ao PDF da aula que eu vou deixar lá daqui a pouco, para você ter os insights dos principais pontos. Por quê? Porque essa aula com os slides, ela não fica gravada aqui. A aula que vai ficar aqui vai ser a aula que está sendo gravada aqui no Instagram, que eu vou colocar depois, sem os slides. Os slides é só para quem está ao vivo e para quem está dentro do grupo Expert 5 Estrelas, aonde lá eu entrego o slide para quem participa da aula, tá bom? Então é isso, meus amores. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estamos juntos e semanalmente estaremos aqui com novos conteúdos. E no meu Instagram, Tayane Fidelis _mentoria, você também acompanha o meu trabalho lá no dia a dia, um pouquinho da minha jornada do dia a dia também nos stories, lá que eu compartilho um pouquinho de informações e também um pouquinho da minha vida. E aí a gente vai se conectando e vamos juntos fazer acontecer, ok? Gratidão pela presença de vocês e fico à disposição. Quem qualquer coisa me chamem também no direct do Instagram, que lá é eu que respondo, tá? Foi um prazer estar com vocês e dúvidas, vamos nos falando. Beijos de luz, gratidão. Bye bye, Instagram. Obrigada.